Bom, nós vamos retomar agora a nossa mostra competitiva de longas e eu queria convidar ao palco do CinePE a equipe do filme Aqui Deste Lugar, documentário do Estado de São Paulo, dos diretores Sérgio Machado e Fernando Coimbra, por favor. A sinopse diz que nos últimos 10 anos, milhões de famílias brasileiras cruzaram a linha da pobreza extrema. Desta grande história, conheceremos pequenas histórias de famílias espalhadas pelo nosso país e continente, que compõem o retrato da transformação do Brasil e da forma como ela afeta cada indivíduo. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Fabiano Milani, sou o produtor do filme. Sérgio Machado, dos diretores. Eu queria chamar aqui também a Natália Mota, que é uma das pessoas retratadas aqui nesse lugar, para fazer com a gente essa abertura. Natália, por favor. Não, gente, é isso aí. Está muito contente de estar aqui no CinePE. Realmente, o Pernambuco está dando um show de bola no cinema brasileiro, tem sido um destaque tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Esse ano a gente teve Berlim já com o filme nosso da Orlando, o Rio estava com o filme dele lá também. A gente dedicou a nossa sessão para o do Que Horas Ela Volta ao cinema pernambucano. Então, parabéns por toda a iniciativa dos cineastas, quem faz o festival, os festivais, o público. Também está muito bonito de ver essa efervescência do cinema pernambucano. A Natália, por favor. E é isso, assim, o Aqui Deste Lugar é um projeto muito especial que o Sérgio vai contar um pouco a história para a gente, quando ele veio nos contar essa história que vai profundamente tocar no assunto da desigualdade, um assunto tão duro, tão difícil que a gente convive há tantos anos no Brasil. A gente imediatamente falou, Sérgio, que filme lindo, vamos junto com você nisso. É um filme que tem que veio fazer um giro do Brasil inteiro. E aí a gente sugeriu para ele que ele trabalhasse, que ele contasse com a ajuda do outro diretor, o Fernando Coimbra, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje. Mandar um abraço a todos, que está terminando o trabalho de São Paulo, pôde vir. E, enfim, aí foi esse amalgamado aí, fizeram esse filme lindo que a gente vai ver hoje. Então, em nome do Sérgio, do Fernando, da Natália, de todas as famílias retratadas no filme, em nome de toda a nossa equipe, agradecer demais a Albertinha, a Sandra, toda a equipe do CinePE e a presença de todos vocês aqui na sessão de hoje, viu, gente? Muito obrigado, uma boa sessão a todos. Eu queria só falar brevemente de como surgiu a ideia de fazer esse filme. A primeira coisa que eu fiz em cinema, na vida, foi trabalhar, eu fui buscar locação e procurar elenco central do Brasil, aqui em Pernambuco, na Bahia, no Ceará. Eu percorri centenas, milhares de quilômetros do Nordeste. Foi uma experiência transformadora. Eu convivi com algumas situações muito duras. Para os testes de elenco central, eu pedia para as pessoas ditarem uma carta, um portrait que elas queriam falar para alguém. Eu vi histórias muito sofridas. Assim. Às vezes eu voltava no dia de trabalho para o hotel e chorava. Foi uma experiência muito dura e muito transformadora para mim. E agora, há 15 anos depois, eu voltei para as mesmas regiões para fazer locações de filmes sobre o Padre Cícero. E o que detonou a vontade de fazer isso é que eu achei que alguma coisa havia acontecido, assim, porque as casas todas estavam com eletricidade, eu não convivi com o caso, os problemas estavam todos lá, as estradas eram ruins, a educação era problemática, mas eu não vi casos de fome, e as casas tinham eletricidade, as pessoas tinham acesso a bens de consumo. Nessa última viagem, eu dei carona com o senhor no interior do Ceará, e aí ele me falou assim, você não pode imaginar o que é passar a vida inteira na escuridão e de repente ter luz em casa apertando um botão. Aquilo ficou martelando na minha cabeça, achei que aquilo era material para um filme, era algo que precisava ser documentado, enfim. E aí,
procurei o Fabiano e o Caio que abraçaram a ideia. Se essa minha primeira viagem lá no Central foi uma espécie de graduação no Brasil, eu acho que essa foi uma pós-graduação. Foi esse documentário foi uma experiência transformadora assim, na minha vida, conviver com essas famílias todas, e dentre essas famílias todas que eu conheci, os maiores privilégios de conhecer a Natália e a família dela. Eu posso falar aqui para ela, desejar. Bom, boa noite, galera. Estou muito nervosa, porque, primeiramente, eu nunca falei assim, um público tão grande. E é isso, eu fui uma das famílias que vai representar, né? Representou a família. E eu acho que todo mundo nervoso. É isso aí, vocês vão assistir o filme, espero que vocês gostem. É um filme que simplesmente mostra a realidade. E que, tipo, eu não tenho vergonha, porque eu não tenho vergonha de mostrar o que eu sou. E eu acho assim que isso foi uma. Tipo, quando eu aceitei ser filmada, eu achei que tinha sido um erro, né? Que eles tinham filmado muitas coisas pessoais da minha vida. Mas eu pensei assim, não, tem tantas famílias que passam por dificuldades. Eu acho que isso foi só uma maneira de mostrar que eu sou uma das, mas que sou feliz do mesmo jeito. E é isso, a gente batalhar os sonhos e não só desistir, por mais que passe por dificuldades. É isso. Bom, dá uma. Apresentem, falem, palavra de vocês. Qualquer coisa, o microfone está comigo. Bom dia a todos, meu nome é Fabiano Mulani, estou aqui com um dos produtores do filme, o Sérgio Machado, que concebeu e dirigiu esse projeto, e a Natália Mota, uma das retratadas aqui deste lugar. Eu só tomei a palavra primeiro aqui, só para fazer uma observação aqui sobre a nossa projeção de ontem. Conversamos agora há pouco com a direção do festival, com o Bertini, e tivemos inexplicavelmente um problema sério de som ontem, de compreensão dos diálogos do filme especialmente. É um filme muito falado, é um filme que ele é falado por não atores, né? Então não tem aquela projeção e tal. Então acho que realmente com a questão, e houve alguma complicação técnica. Nós estivemos no cinema na parte da tarde para fazer um teste, fizemos o teste, abaixamos, levantamos, tentamos equalizar, mas não conseguimos equalizar o som. Como havia tido a questão, pensamos até em cancelar e pedir para a gente transferir ou tentar transferir de cinema, sabemos a encrenca que isso representa também para o festival, ainda mais tendo tido a questão com o Pedro Costa na noite anterior. Então, muito assim, entre nós aqui tomamos a decisão, obviamente vamos em frente, vamos fazer a sessão e, enfim, aí a gente queria, até conversamos com o Bertini queria dar uma palavrinha sobre esse assunto também aqui com a gente, de que a gente gostaria de colocar à disposição, especialmente para o júri e para a imprensa, uma nova sessão do filme. Então a gente combinou com o Bertini hoje fazer na Fundagem, hoje fazer na Cinemark ou em algum outro cinema. Esse filme já foi exibido em outras 4 ou 5 salas de cinema, foi mixado por Zé Luiz Sasso, que não sabe quem é. Então realmente já ouvimos muitas vezes. Então eu acho que o Bertini vai falar um pouquinho aqui do Cine São Luís, que é uma delícia, uma casa incrível, eu fico muito feliz de estar lá, mas realmente assim, a gente não queria ter que ficar falando de som na conversa de hoje, a gente queria falar do filme, né? Então, por isso que a gente faz essa abertura com esse tema, só para esclarecer que também foi um grande incômodo para nós. O Sérgio ficou super nervoso, ficou incomodado, mas mesmo assim seguimos, fizemos a sessão, foi tudo bem, estamos muito felizes com tudo, mas realmente houve uma questão grave ali para a compreensão do filme, tá? Então peço desculpas a todos que assistiram em nome do filme, em nome do São Luís e todo mundo, mas então só queria fazer essa introdução para a gente ficar todo mundo na mesma página. Enfim, só agora no que o Fabiano falou, a gente ficou num certo dilema. Não sei se agimos de maneira errada, se deveria ou não ter a sessão. A gente
entre nós dois. Eu acho que eu também não tinha a dimensão que eu percebi que havia algum problema, mas como eu passei um ano editando filme e conheço todas aquelas falas de cor, para mim não estava bom, mas as pessoas iriam entender. Aí quando terminou a sessão, veio um cara me dar os parabéns e falou: poxa, achei incrível, né? Super original, você distorcer a voz das pessoas. Enfim, só para dizer que essa criatividade eu não tive. Eu lamento, me senti muito envergonhado e culpado de não ter tomado a decisão de cancelar, mas enfim, né? Essas coisas acontecem e não tem como voltar atrás. O que eu posso fazer para as pessoas que eu conheço. Fico triste, especialmente tinha muita gente que eu respeito, que eu gosto, que estava na sessão. Mas enfim, o que eu posso, para essas pessoas eu posso até dar um DVD, mandar um link, ou convidá-los para assistir de novo, mas enfim, tinham 700 pessoas que vão sair com a impressão de que o som é ruim ou que eu tive essa ideia de embolar os diálogos para as pessoas me entenderem. Bom dia para todos mais uma vez. Tenho estado sempre aparecendo quando estava aqui na pracinha. Bom, eu estava conversando com o Fabiano hoje cedo e explicando para ele alguns procedimentos e atitudes que já foram tomados antecipadamente, né? Primeiro, apesar de todos os cortes que nós efetivamos no festival, não foram efetivados cortes alguns, nenhum corte, ou corte algum, na área exatamente de projeção. A gente manteve o mesmo padrão que funcionou 100% no ano passado e tomamos essa decisão porque sabíamos das dificuldades do cinema. A mudança foi ótima, claro, todo mundo está adorando para o São Luís, mas passamos muitos estresses, alguns aqui do Pernambuco sabem, para que o São Luís estivesse pronto no dia 2, para a abertura do festival. O cinema está com problemas de ar-condicionado, vocês não estão percebendo, né? Porque a gente fez, usando a expressão, uma gambiarra para segurar a situação, porque os compressores estão estourados. A gente tem um problema estrutural no cinema. O cinema vai ser fechado imediatamente depois do festival, tá certo? E o problema grave do cinema são os problemas dos equipamentos que são antigos. E por essa razão a gente tomou a providência de trazer equipamentos novos para dentro do cinema para esse momento. O cinema já está com projetores novos, o cinema já está com a central de ar-condicionado nova, um sistema de som novo. É preciso fazer a reforma estrutural, o problema de impermeabilização que o cinema precisa fazer. Eu acredito e torço para que isso não aconteça, porque eu estou com uma obra no prédio onde eu sou síndico e os problemas são muito parecidos. Não é uma obra de 6 meses, não é? Eu acredito que esse cinema não vai ficar fechado só 6 meses. E em se tratando de poder público, né, onde as dificuldades são muito maiores, porque envolve procedimentos administrativos diferentes, licitações, etc. Eu não acredito, mas espero e torço para que esteja tudo pronto e quem sabe com equipamento, barco, com tudo que foi comprado pelo governo do estado funcionando no ano que vem. O sistema de som e o sistema de projeção, como eu já disse aqui, é o mesmo que foi usado no ano passado sem convenção, sem qualquer tipo de problema. Até o presente momento, antes da exibição do filme do Fabiano, não tivemos qualquer problema, seja com a projeção, seja com o som. Nós estamos querendo entender o que foi que aconteceu, eu estou com o técnico ali atrás, porque já no teste já dava esse tipo de problema. Não há como equalizar o filme naquele momento, mesmo no teste, porque todos sabem que a gente pede com antecedência que o material seja mandado para o O2, para que haja um ajuste único, uma homogeneidade, tá? Para que você não possa, evidentemente, depois, porque cada caso é um caso, cada filme você tem que fazer um ajuste. O ajuste mais fundamental naquele momento, dado que você tem uma homogeneidade, é o ajuste de elevar ou baixar o som. Porque se você mexe na equalização, você pode prejudicar o filme subsequente, né? Dependendo do surround, de algum ruído, de alguma coisa que tenha no som. Aí você tira de uma média que foi estabelecida num processo que vem sendo trabalhado há 20 dias antes. Então a gente precisa identificar o que foi que houve. Se por uma casa tinha alguma caixa que não era para usar, se tem alguma caixa de cinema que foi colocada por algum erro, conectada por algum erro,
Agora mesmo, eu acabei de receber a informação que o filme do Pedro Costa, que chegou às nossas mãos ontem à noite, foi testado sem nenhum problema hoje. Entendeu? Então, eu vou pedir para que o pessoal, até porque o teste não foi feito com os profissionais maiores que estão aqui, foi para os assistentes. A gente vai dar uma verificada. Eu já pedi para verificar todo o sistema de novo, tá certo? Para ver o que é que pode ter causado o problema no filme, no longa-metragem de ontem. Com relação ao pedido de Fabiano de fazer a exibição, não há nenhum problema. De repente, no próprio São Luís, eu posso pedir para um amigo que tem uma sala também, não há problema. A gente tem que compatibilizar, Fabiano, a disponibilidade do júri, que vai ter uma reunião, que já vai assistir o filme do Pedro Costa em separado do público, porque, como houve esse inconveniente de nós deslocarmos o filme para quinta-feira, vocês vão te convir que vai ficar muito tarde para eles saírem e deliberarem. Então, eles vão ter que assistir de uma forma isolada do público, né, mais uma projeção dentro de cinema, para que a gente possa ter tempo hábil para misturar tudo isso. Então, isso vai depender muito, Fabiana, da gente compatibilizar essa agenda de hoje para amanhã, com o júri, e quem queira do júri ou quem queira da imprensa. Aí a gente vê o que é que pode fazer. E lamentar, Santa Fabiana, porque nós não esperávamos o que aconteceu, evidentemente, né, fomos pegos de surpresa, não tinha como corrigir na última hora. Não foi uma coisa tão grave como já aconteceu no festival há 3 anos atrás, em outros, e como acontece em outros festivais, sempre acontece um problema. O próprio filme, eu estava conversando com o Merten no café da manhã, o próprio Cavalo Dinheiro, eu estou um pouco preocupado, porque como só é um DCP o que o Pedro tem, e teve 2 problemas, um no Rio e teve um problema em Buenos Aires. A gente exibiu o filme todo agora sem problema. Aí imagina, na hora da sessão vai ter um problema. Então, é como a gente continua colocando ali. Aí foi uma conversa que eu tive muito rapidamente com o John Meyer, né, que ele disse, olha, adoro o digital, mas eu sempre tenho a minha matriz em 35, entendeu? A única, inclusive, foi a que veio para cá, única que existe. Veio para cá de Los Angeles para ser mostrada aqui. Então, são os mistérios do digital que a gente ainda não está dominando 100%, a verdade é essa, porque vez por outra, em um festival ou no outro, acontece uma coisa que foge da linha da normalidade, né? Como é que pode? Passou ontem um longa sem problema, passou com o mesmo equipamento, as mesmas pessoas, as mesmas... e acontece. Então, eu fiz questão de vir pessoalmente, por um dever de me apresentar a vocês. Quem me conhece sabe que é um procedimento que eu tenho, e muito especialmente por ser o Gulani, ele sabe disso. Eu tenho um apreço, uma admiração, uma amizade muito grande por esse cara, que sempre foi meu parceiro, né? E não é por conta desse problema que a gente vai deixar de estar parceiro e amigo. Então, eu devia também, por esse aspecto, Gulani, estar aqui do teu lado e te apoiando. Eu peço desculpas e bola para frente, vocês aí falam do filme e a imprensa está aí para escutar. Se quiserem ouvir depois alguma orientação técnica, o técnico está ali atrás, disposto a esclarecer qualquer orientação. Muito obrigado. Obrigado, Coutinho. Obrigado mesmo. E talvez só para ficar mais fácil, aliás, o técnico está aqui, do lado de cima. Para os jornalistas que quiserem, a gente pode disponibilizar um link do filme, DVD, está tudo mais fácil. A assessoria do filme é a Cláudia Belém, a Febre, então ela já tem o link, já tem tudo em cima, então talvez seja até mais fácil do que armar outra projeção e tal. E realmente para o júri fica a critério do próprio festival, do Malu, de toda a turma aí. Se tiverem interesse de ver o filme de novo, a gente adoraria. Se não conseguirem, a gente entende também, tá? Então, passado o assunto do som, vamos ao filme. Deixa eu só fazer uma coisa. Sandra Bertin, diretor do CIPE também. Desculpa. Eu que trabalho no operacional, eu lidei com todos os filmes, mais do que eu. Mais do que eu, não faço nada. Não, ele faz muito, mas a parte mais interna operacional, ele fica comigo. E eu lidei com todos os filmes, desde que eu comprei a longa-metragem. Eu fui, assim, aperrei naquela palavra bem pernambucana. Todos os filmes foram para 2 filmes, tá certo? Alguns com mais um pouco, assim, querendo segurar para não saber um dia, mas eu peguei muito e consegui no final que todos fossem para lá, que a gente fizesse essa revisão, tá certo? Então, assim, a gente tem tomado grande cuidado, tá? Para quando a gente chega aqui na casa do festival para exibir os filmes. E
E eu queria ainda esclarecer dentro do que Betinho disse, que os equipamentos de som que estão disponíveis hoje ainda são mais aperfeiçoados do que o ano passado. Nós tivemos o cuidado ainda de melhorar ainda mais a qualidade dos equipamentos, e eu tenho aqui nas minhas mãos a lista dos equipamentos que nós estamos trabalhando para os jornalistas que quiserem realmente um esclarecimento maior. Eu estou com eles aqui na minha mão para passar para vocês, tá certo? Então, vamos para a entrevista coletiva, que é o que interessa. Vamos aí conversar com o diretor e o produtor e com a Natália, que é a nossa principal protagonista. Bom dia para todos. Vamos começar? Bora lá. Falar sobre o filme, que ainda dá tempo. Acelera. A Rosário Vou ter que passar na sua frente. Não? Tem certeza? Pode começar. Boa tarde já. Marcos Pedro, te agradecer. Eu tinha elaborado antes da minha fala, em função do assunto do som, eu sou obrigado a contar. Então, eu temo, não vou falar em nome de todos da imprensa, eu falo por mim, temo que, mesmo que melhore o som, isso vai mudar a minha visão a respeito do filme. Pelo show e espetáculo de equívocos que eu vejo no filme, como uma proposta de mensagem política. Já começa pela premissa que eu esperava ver, como é anunciado na sinopse, um filme que vai mostrar essa tal ascensão da classe menos favorecida do país e tal. O filme começa com uma propaganda política. Aliás, eu até colocaria um adjetivo bem positivo. O filme é um espetáculo se você é antipetista e quer ver a derrubada do governo. É ótimo para isso esse filme, né? Porque totalmente equivocado nessa mensagem, na construção e na apresentação desses personagens. A gente vê lá uma mulher que vai pedir o Bolsa Família e que fala que o marido de 62 anos já não trabalha, não pode trabalhar, e quando aparece o camarada em casa é um cara saudável que passa o dia sentado na cadeira na frente de um notebook e os filhos com o celular e não sei o que. Pô, vai trabalhar, né? A gente fica com raiva, eu fico com raiva, não vou nem colocar no plural, eu fico com raiva de ver todos os personagens. Todos os personagens, que se você quer uma proposta de mostrar que aqueles personagens estão lutando por alguma coisa, não vejo, com exceção de um ou outro ali, que vai para trabalhar, seria um monte de filme que não faz nada. Não é? Eu não quero, assim, ser grosso com você, Tatiana, como é seu nome? Natália, desculpa. Você se mostra no filme uma menina que quer ser música, quer cantar e tal. Você assiste esses programas musicais, tipo The Voice, essas coisas assim, né? Então você sabe que é pancada, né? E os jurados, eles falam mesmo, né? Então vamos já para ir treinando, assim, me desculpe, assim, eu não vejo você uma cantora. Você canta mal, querida. Assim. A gente vê no filme, você canta mal. Né? Então, assim, continue estudando, vai estudar, que vai ser melhor. Você está aqui? Né? Eu não tenho nem pergunta para fazer, mas se vocês quiserem elaborar alguma coisa, assim, eu acho que o filme é equivocado, parece uma propaganda política mal feita. Me desculpem, Fabiano, sou seu amigo, mas assim, eu vou, assim, do meu ponto de vista, errou. Mas, Chico, posso falar? Pode. Mas, Chico, se o senhor acha que eu canto mal, é a Se o senhor acha que eu canto mal, é a tua opinião, né? Eu respeito plenamente. Mas, Chico, é o meu sonho, tanto que já está com 2 anos que a gente filmou. E agora as coisas melhoraram bastante, tanto com a minha voz, como aprendi a mexer com o som, estou trabalhando em uma banda. E assim, acho que com o tempo é que a gente vai se ficando mais profissional, né? Eu não vou falar bonito, porque eu falo do meu jeito. Eu vou falar do jeito que eu falo, não preciso falar bonito para agradar ninguém. E foi sua opinião, mas eu acho que você deveria ter medido nas suas palavras também, tipo, você canta mal, porque eu não era tipo, eu cantava no banheiro, né? Cantava no banheiro. E com o tempo, amadurecendo, né? Acho assim, mas eu respeitei a sua opinião. Respeitei sim a sua opinião. Tá. Próxima pergunta.
Bom dia ainda. Eu realmente não quero voltar à questão do som, mas eu me sinto absolutamente capacitado de formular qualquer juízo crítico sobre o filme em função da projeção que eu vi ontem. Eu gostaria de rever no mínimo, para analisar o filme como um filme. Agora, a pergunta que eu tenho é o seguinte: vocês, quando entraram nesse tipo de projeto, vocês já, por certo, deveriam ter previsto esse tipo de reação de classe média raivosa do Brasil, da qual nós tivemos um exemplo aqui agora, que absolutamente não quer e odeia a ideia de que possa haver algum tipo de progresso social no país. Eu gostaria de saber por que vocês mandaram esse tipo de projeto, dada esse tipo de previsibilíssima reação que vocês vão enfrentar. Bom, eu naturalmente, assim, eu estava, enfim, eu não queria nem responder a pergunta, mas eu, como Natália, eu acho que também em 2 anos eu vou me esforçar, tentar melhorar enquanto cineasta e fazer, mas enfim, melhor não responder a pergunta, mas enfim, eu não sou ingênuo a ponto de não achar que haveria, não prever essa relação, esse tipo de reação. Eu estava, de certa forma, preparado para isso, assim, mas por outro lado, eu fiquei pensando assim, eu acho que tem tanta gente falando o que eu não quero ouvir, né? Tem gente falando, gente que quer volta da ditadura militar, gente defendendo homofobia, tem tanta sacanagem acontecendo assim, aí eu fico, eu corro um risco de tomar uma porrada, de ser vaiado, de fazer panelaço na minha sessão, e aí eu não vou fazer o filme, porque é um filme ao contrário do que talvez possa para algumas pessoas, mas é um filme completamente pessoal, foi um desejo meu, eu fiz essa viagem primeiro pelo Central do Brasil, era uma viagem onde eu vi a gente passando fome, muita gente passando fome, voltava para casa depois da visita de locação, chorava algumas vezes. Aí o teste, eu inventei um teste de elenco que eu pedia para as pessoas fazerem cartas para um parente, aquelas cartas que estão no filme do Central do Brasil, fui eu que fiz nos testes de elenco. E eram cartas muito, foram, sei lá, 3 ou 4 meses, eu vi histórias muito amargas, de pessoas que estavam indo embora, estavam lamentando a ausência de um parente. Aquilo me marcou muito. Assim. Eu voltei 5 anos depois para os mesmos lugares para fazer locação para o Abril Despedaçado, e tinha uma coisa de viagem no tempo. A gente procurava uma cidade onde não havia energia elétrica, que parecesse uma cidade do século passado. E eu fui a alguns lugares que as pessoas nunca tinham ouvido falar que tinha sido inventado um aparelho chamado televisão, não sabiam quem era Pelé, não tinham a menor noção de quem era o presidente da República. Aí eu voltei agora, há 2 anos ou 3 anos atrás, para fazer um filme inspirado na biografia do Padre Cícero, e voltei exatamente para os mesmos lugares. E assim, por mais, sei lá, de direita que você seja, por mais... É impossível não perceber que alguma mudança muito concreta houve, principalmente nessas regiões do Nordeste. Eu não vi nenhum caso de subnutrição, de fome, e viajei, sei lá, 6 meses procurando. Mas nos lugares onde antes não tinha, nesse lugar onde as pessoas nunca tinham ouvido falar em televisão, tinha energia elétrica, tinha geladeira, tinha motocicleta no lugar do jumento. E me pareceu que era importante falar disso. Antes disso, conversei com o Coutinho e com o João, que são pessoas próximas das quais eu me formei. Eu acho que é relevante falar disso. Assim. Alguém precisa falar com todos os riscos. Todo mundo falou, você vai levar porrada. E aí também, infelizmente, ou felizmente, sei lá, porque eu acho que talvez esteja na hora, né, das pessoas se posicionarem. É curioso, assim, porque lá na seção do Ceará, onde o som funcionou, tem umas 4 ou 5 pessoas, as pessoas vibraram, né? A gente teve a reação contrária das pessoas que defendem, eu acho, e assim, enfim, eu não estou nem falando do filme, mas assim, eu acho intolerável, assim, eu
acho que eu não suporto a ideia, para mim não suporto a ideia de morar num país que não está em guerra, que não está sofrendo uma catástrofe natural e as pessoas passam fome. Então o Bolsa Família paga R$70. A lei que existe no Brasil é que uma pessoa no Brasil hoje não pode viver com menos de R$70. E alguém ser contra isso, alguém que uma pessoa receba R$70, eu estava falando agora com a Beth Mendes, assim, é um programa que eu acho que, e eu posso falar, porque o Fabiano está aqui de prova, antes de filmar, inclusive a gente trazer o Fernando Coimbra, foi porque eu falei, antes de falar, eu quero falar com tanta certeza do que eu estou vendo, que a gente resolveu viajar o Brasil inteiro, eu falei com mais de 1000 pessoas, para saber exatamente do que eu estou falando, assim, e a sensação que eu tenho com o Bolsa Família é que é tão pouco dinheiro que se ganha, que ninguém que não precisa do Bolsa Família recorre, porque é uma burocracia enorme, é complicado, como vocês viram na entrevista, super complicado, as pessoas dão na casa, checam se a pessoa tem uma super investigação para saber se a pessoa deve ou não deve. Então, ninguém que não precise disso, e eu defendo assim, ferrenhamente que as 3 famílias precisam, e aí, enfim, me senti insultado quando achei grosseiro, quando ele falou que a Natália canta mal, mas me sinto mais insultado ainda quando ele diz que as pessoas não trabalham. Porque trabalha mais do que a mãe trabalha. A mãe trabalha, a mãe da Natália trabalha muito mais do que eu trabalho, muito mais do que você trabalha. A mãe trabalha. A família do Rio Grande do Sul trabalha. Então, assim, e as pessoas trabalham. Eu não estou falando só dessas 3 famílias, eu conheci 1000 famílias e as pessoas trabalham. Tem disfuncionalidade como tem na família de todo mundo, na classe média, na classe alta tem um cara que usa droga, que é beberrão, mas as pessoas que recebem o Bolsa Família e tem dados estatísticos, né, trabalham igual todo mundo trabalha. O dinheiro é simplesmente o suficiente para as pessoas não passar fome. E nos lugares onde, felizmente, as pessoas não passam fome, isso serve para botar um filho para estudar, fazer um curso, comprar um computador, que eu acho maravilhoso que as pessoas têm, ter celular, enfim. Deixa eu perguntar. Não, só talvez se fosse bom o Marcos dar uma olhada, realmente nos índices que o Brasil alcançou ao longo dos últimos 10, 15 anos, né? Então o Brasil tinha um percentual da população muito grande passando fome, que é uma coisa que você, que eu, que ninguém aqui sabe o que é, né? Passar fome é outro papo, né? Não é a gente confortavelmente no ar-condicionado falando sobre passar fome, é passar fome mesmo, né? Então o Brasil realmente, através da ação do Bolsa Família, alterou essa situação de uma maneira muito importante. Hoje o Brasil já tem um percentual altíssimo, mas hoje o Brasil tem menos de 2% de gente passando fome ainda. E esse percentual já foi muito alto. Você pegar o IDH do Brasil de 2003 e de 2013, que eu acho que para vocês jornalistas é bom dar uma pesquisadinha para entender exatamente. Porque não estamos falando o filme, ele não está na manifestação da Paulista, ele não é isso, ele está falando daquelas famílias, está falando do programa Bolsa Família, né? Que está no programa do Aécio, que está no programa da Marina, que está no programa de todo mundo. Então o filme não é a favor disso, a favor daquilo, o filme fala do programa social de combate à fome, ponto. Então não estamos falando se é coxinha, se não é coxinha, é outro assunto. Nós temos uma militância no assunto, sim, a gente gosta, a gente apoia, a gente assume a nossa posição frente ao filme. Ótimo que você assumiu a tua também, que outros se assumam também, né? Mas respondendo ao Zanin, é isso mesmo, a gente sabia o que vinha pela frente, estamos preparados, é isso aí, cinema é isso, não é a primeira nem a última vez que a Gulani, o Sérgio e a Natália então enfrenta isso todo dia, a gente ainda escolhe o que enfrentar, a Natália enfrenta isso quando ela acorda com a família dela, com a mãe dela, com os amigos dela, entendeu? Então a gente ainda escolhe o tema que a gente vai usar, se a gente vai, vamos ser polêmico, não vai ser polêmico e tal, agora a gente ainda tem essa escolha. Quem está vivendo ali não tem escolha, não tem essa escolha, ele realmente é aquilo ali. A gente já mexeu com minorias, no caso do Terra Vermelha, já mexeu com saúde mental, no caso do bicho de 7 cabeças, já mexeu com
questão da segurança com o Carandiru, já mexeu com muitos assuntos, e esse foi um assunto que nos moveu, que nos deu vontade de falar. Ver o Brasil sair, e dá vergonha andar pelo mundo como a gente anda, e as pessoas falarem, pô, 30% da população do teu país passa fome. Hoje eu tenho orgulho, vergonha de um monte de coisa, mas muito orgulho de realmente a gente ter conseguido implantar um programa como esse, que é, mais uma vez, defendido por todas as correntes políticas do país, né? Defendido por todos os organismos internacionais que têm muito conhecimento sobre o assunto. Então, desculpa, entendo a sua opinião, respeito e tal, tá tudo certo. Já a gente vai falar de outro filme. Mas assim, é importante deixar claro que realmente talvez a gente esteja de um lado e você esteja de outro. Tem muitas perguntas. Vamos lá. Meu nome é Diego, eu sou estudante de cinema da EDA, sou fotógrafo e montador. E assim, eu tenho uma dúvida curiosa assim, que me despertou. Também fui espectador ontem, estava lá no filme, e algo que eu achei meio estranho, que eu queria saber como é que rolou. A questão do financiamento, assim, através de merchan. Queria saber se rolou, assim, porque se houve alguma intervenção, assim, no documentário para algum tipo de merchan, tipo, eu vi que... Isso. Eu vi que rolava preocupação com os rótulos. Tipo, quando rolava uma cena que tinha a Coca-Cola, não aparecia a logo inteira, o Todd também não tinha a logo inteira, mas o Red Bull, assim, rolou um papo e também, logo em seguida, uma imagem na festa que alguém estava tomando, também, assim, um contexto. E aí eu queria saber como é que foi. É um filme de cinema direto, assim, a gente não interferiu em nada, nem falou com ele. O que acontecia, a gente filmava, absolutamente, não existe nenhuma chance. A história do Red Bull, acho que me parece significativo, né? Esse desejo de consumir alguma coisa que está fora dos parâmetros, né? Inclusive, no caso da Red Bull, a gente fala de não interferir em nada. A Natália falou com a mãe, estava conversando, uma conversa sobre a voz, não teve interferência nenhuma. E quando chegou lá na hora de cantar, ela veio falar para mim, eu estou super nervosa. Você comprou um Red Bull para mim, eu comprei. Mas absolutamente. A não ser que a Natália tenha alguma coisa com a Red Bull que a gente não saiba, né, Natália? Não, né? Tá bom. Obrigado. Valeu. Bom dia, eu sou o Bruno, do Adoro Cinema. Ainda voltando à discussão que a gente estava tendo agora sobre política, sobre filme e claro. Bora lá. Queria dizer que é engraçado que a primeira crítica que foi levantada talvez seja exatamente o que eu gostei do filme, o que me levou a gostar do filme, que é o fato de que estava sendo exigido de vocês que vocês julgassem os personagens. Eu gosto pelo fato de não existir esse julgamento. Então, por exemplo, tem aquele pai de família lá que está sentado e não está trabalhando, a gente não vê pelo menos trabalhando, e eu acho que para a gente, enquanto cidadão importantíssimo, não importa porque ele não está trabalhando. Acho que não é nosso papel julgar porque ele não está trabalhando. Tem um outro homem que está lá vestido, a gente também não sabe exatamente porquê e pouco importa. E isso eu acho muito bacana, eu acho que não cabe a gente julgar se aquela família merece ou não ser ajudada por um programa, ou enfim, que eu acho mais um direito do que um privilégio, uma coisa do tipo, em função do que está sendo feito ou não, sabe? Por isso eu gosto que no começo, quando a gente vê os critérios de avaliação, eles são muito objetivos. De quantas pessoas tem na sua casa, quantas estão estudando, quantas estão trabalhando, tem uma vontade de tornar todo mundo igual com os critérios de quem pode ser ajudado ou não. Isso eu acho bom, que a gente não precisa saber por que as pessoas estão fazendo o que elas estão fazendo, isso eu acho uma questão da família e não nossa. Só para também esclarecer uma coisa sobre o projeto em si, assim, que parece um documentário de feitura muito simples e de certa forma mas assim, por trás dele teve um trabalho, eu diria, monumental, um dos maiores trabalhos que eu já fiz em cinema. A gente ficou 1 ano viajando e assim, a minha preocupação era que a gente escolheu 5 famílias, que a gente procurou o IPEA, matemáticos, para calcular o que é que seria a média e o que é que seria as famílias que representavam mais o que eu e Fernando vimos. Então, por exemplo, uma coisa que ficou muito clara para a gente não durante as filmagens, mas durante, sei lá, 6 meses que a gente viajou, e a gente tem mais de 100 horas de material gravado com, sei lá, muitas famílias.
é que o papel da mulher, as rédeas do Brasil estão na mão das mulheres, que os homens são, em muitas casas que a gente viu, são preguiçosos, não trabalham, as mulheres que tocam. Então, na verdade, o filme originalmente tinha 5 famílias, tinha uma no Piauí e uma no Amazonas, e essas famílias foram escolhidas assim, através de uma coisa matemática. O que é que seria a família que representa mais o Rio Grande do Sul, a região sul do Brasil? O que é que seria uma família que representa mais? Então, por exemplo, a gente tinha uma preocupação inicial, por exemplo, curiosa, de que teriam que ser no mínimo 2 famílias, que o personagem central era um homem, e 3 que, sabe, e tantas famílias com a média de habitantes que tinham nas casas. A gente fez um esforço enorme, não sei o quão bem sucedido, mas um esforço de ser o mais isento possível. Assim. Tem famílias, se a gente quisesse fazer uma propaganda, enfim, eu faria bem feito, né? Porque tem casos de famílias excepcionais, pessoas que pegaram um pouco. Mas como não era fazer uma propaganda, era fazer um filme que mostrasse os problemas, as questões, o que funciona, o que não funciona, a gente tentou ser o mais isento possível. A gente nunca, enfim, Natália, a gente nunca pediu para ninguém fazer nada, a gente ficava em silêncio, quieto, com a equipe minúscula, acontecendo tudo que está, acompanhando tudo que estava acontecendo sem interferências nessas 5 famílias. E depois, quando eu mostrei o filme para alguns amigos, documentaristas, eles falaram que era impossível se criar um vínculo com 5 famílias, e a gente teve com muita dor que cortar a família, uma família na floresta amazônica e uma outra no Piauí. Você vai falar? Você vai falar? Tá. Sérgio, quando eu assisti o filme, a minha expectativa do filme era imensa, porque eu acho você e o Fernando Coimbra 2 talentos muito grandes. O Fernando Coimbra está saindo de um filme que é um acontecimento, né, o Atrás da Porta, premiado em vários lugares, um dos finalistas do Prêmio Latino. Você com o filme do Cidade Baixa, que eu acho assim, uma pequena obra-prima. Então eu fui com uma expectativa muito grande de ver um filme sobre o que resultaria do encontro de vocês dois. Com os problemas de som, eu fiquei muito irritada porque eu não entendia direito e eu não sabia o que as pessoas estavam falando, eu ouvia mal e tal. E isso chegou para o cismo no diálogo quando o pai gaúcho impede, não autoriza o namoro da filha adolescente com aquele garoto meio, assim, parece um rapper paulistano, né? A gente nunca pensa no Rio Grande do Sul, um garoto com aquela vestimenta, eu pensei, ele saiu lá de algum bairro da periferia de São Paulo. Eu queria ouvir e tal. Mas eu fui, na hora eu fiquei assim um pouco decepcionada, porque eu não consegui captar o filme, as conversas todas, e falei, bem, de 2 diretores tão bons, eu esperava mais. Mas eu fui dormir com o filme na minha cabeça. Eu continuei pensando no filme. E por quê? Porque eu acho que o filme, ele aparenta ser uma coisa e ele é outra. Você pensa que é um filme sobre o Bolsa Família, mas ele é um filme sobre a família brasileira. Porque a família paulista é carregada por uma faxineira que sustenta o marido, deve gostar muito dele, senão ela põe ele para fora. Isso acontece demais. Quantas mulheres sustentam os filhos e o marido para ter um companheiro que ela já tem aquela vida desgraçada, de ficar limpando a casa dos outros. Então vai chegar em casa e não tem com quem dormir? Você entendeu? Então isso é uma coisa que a sensibilidade feminina é um choque para nós mulheres, mas que a gente entende. Então o filme vai esboçando nuances da complexidade das relações familiares. O gaúcho trabalha como um condenado. Ele está fazendo jardim de grama, ele está fazendo obra da construção civil. É um muro de arrimo, é um muro de arrimo, de tanto que ele trabalha com 2 famílias, porque ele é separado, né? A menina gosta dele, mas na família da Natália, quer dizer, o pai é um presidiário. Quando aparece a primeira sequência dele lá com aquele balde na frente, eu pensei que aquilo era uma cocheira. Falei, que lugar estranho, que lugar é esse? Eu pensei que aquilo, depois o pessoal tinha, não, aquele de colocar o lixo na porta da cadeia, ali na grade. Então vão se descortinando relações muito complexas, famílias disfuncionais, com 1000 problemas. A presença feminina no filme é fundamental.
as duas adolescentes, né, a gaúcha e a Natália cearense, tentando realizar a paixão da mãe. Se ela tem talento ou não, isso não é problema do filme. Se ela vai se firmar como cantora, e se não der certo como cantora, ela é muito jovem e ela tem outros sonhos. Ela termina o filme dizendo que ela é muito ousada, muito atrevida. Não é no sonho dela, ela quer estudar no exterior e tal e tal. Se ela vai dar conta ou não vai, o filme não pode resolver a vida dela. O filme só mostra essa menina ambiciosa, né, que quer realizar o sonho da mãe, não sabendo se o mundo da competição da música, que é tão grande, tão violento, se ela conseguiu ou não. Mas ela é uma menina sonhadora do Ceará, está lá explícito. Então, essa riqueza das três famílias, a gaúcha, a paulista e a cearense, eu acho que o filme abandona o assunto da Bolsa Família. Ele expõe aquelas três famílias, ganham o Bolsa Família, mas o filme não toca mais nesse assunto. Vai descrever três famílias, aqueles gaúchos branquinhos que têm dente, que têm roupa, que têm agasalho. O pobre gaúcho tem agasalho, não é? Eu sempre falei isso no filme da Tetê Moraes, aquele filme Terra para a Rose. O Sem Terra do Rio Grande do Sul tem agasalho, tem roupa de frio, não é? Não é essa coisa esmulambada que a gente conhecia dos povos brasileiros, das áreas tropicais. Então, eu acho, depois eu vou rever o filme para ouvir todos os diálogos, quero ouvir bem. Aquele pai gaúcho é de um machismo, é um patriarca. Ele proíbe uma filha adolescente de namorar. Eu quero escutar inteiro o diálogo dele. Sim, só falando de novo, tem diálogos preciosos, assim, eu acho, que falam de uma maneira bem sutil do que está acontecendo. É realmente uma tragédia que não se tem ouvido. Por exemplo, aquela cena do pai gaúcho com a menina, tipo, as pessoas, foi aí que eu me dei conta do tamanho do problema, de onde o problema, sei lá no Ceará, as pessoas bolavam de ir, e é muito inusitado tudo que ele fala, a reação do garoto, a forma como a mãe, a madrasta da Selena, instrui o rapaz a falar com o pai para vencer o machismo dela. Tem uma cena que eu acho que acontece, então, que elas falam baixo, que elas falam, que elas se dão conta, pela primeira vez que elas se esqueceram que estavam sendo filmadas, e ela fala que, mesmo que meu pai proíbe, eu vou namorar assim mesmo, que eu acho que é uma cena muito, que eu acho que essa se perdeu também, que é uma cena entre a mãe e a madrasta, que elas começam a falar, pô, não é problema dele, meu pai é desse jeito, mas eu vou namorar com o cara do mesmo jeito. Ela fala, Selena, presta atenção que tem uma câmera. E aí elas se dão conta que estão sendo filmados e que o pai vai descobrir isso depois e riem juntos. Assim. É uma pena, assim, porque eu acho que tem diálogos muito preciosos, eu acho que falam de uma maneira mais ou menos precisa do que está acontecendo e que eu acho que eu adoraria assim, que você visse de novo, ouvisse. Eu acho que fala de coisas sobre... E nada disso, as escolhas não foram... Nenhuma delas foi aleatória. Assim, essas famílias são as famílias que mais refletem as centenas de famílias que a gente conheceu e que a gente viu. Assim. Não foi uma escolha só pela simpatia, né? E de tudo que eu vi, né, de milhões de problemas que eu percebi, né, nessa jornada toda, a coisa que me pareceu mais palpável, mais bacana, mais até do que a questão da fome, é assim, essa ação de que as pessoas, independente de se ela vai ser cantora, ou vai estudar no exterior, ou se o outro vai ser bombeiro, ou se ela vai ser... É que eu acho que tem o que há de novo no Brasil, assim, é que as pessoas da geração da Natália estão sonhando com alguma coisa, assim, que é um passo que para mim é significativo. Eu acho que não é essa geração ainda que vai realizar esse sonho, mas o fato de jovens brasileiros poderem sonhar, para mim é muito, já justifica fazer um filme sobre isso. Assim, acho que é uma mudança de parâmetros. Há um tempo atrás, uma moça que trabalhava na minha casa, era empregada, e ela sabia que ela ia ser empregada a vida inteira, assim, não havia nenhuma perspectiva de mudança. Agora, a filha dela já não, né? Mesmo que ela seja empregada, ela está se virando, está fazendo um curso, mesmo que ela não consiga nada de melhor, eu acho que essa capacidade de um país sonhar, eu acho que já justifica tudo. Como é o nome da adolescente gaúcha? Selena. 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 É
Luiz Carlos Mertens, de São Paulo. Olha aqui, ó, o filme realmente tem esse problema do som, quer dizer, criou-se na sessão esse problema do som, e é realmente um problema muito grave, né? Porque eu, por exemplo, considero completamente incapacitado para fazer uma avaliação crítica do filme. Eu imagino que o que as pessoas dizem seja interessante o que tu está me dizendo. Até porque, para ser bem honesto, conhecendo o Sérgio e conhecendo o Fernando pelos filmes que fizeram, o filme pareceu, assim, sem entender os diálogos, me pareceu um amadorismo assim, de gente, mas é mal feito, inclusive, mal montado, porque não estava entendendo o que juntava uma parte com a outra, entende? Então eu vou precisar ver realmente esse tipo de coisa para poder chegar a uma né? Eventualmente eu posso até dizer, não, ele era mal feito mesmo, mas eu vou ter que ver o diálogo de vocês e a forma como é construído. Agora, o que está mais me impressionando aqui é que é uma coisa assim, nós tivemos daqui a uns 3, 4 anos, não me lembro, o Rodolfo Nani trouxe aqui a sequência do filme dele sobre ele tinha feito nos anos 50 uma viagem pelo Nordeste em cima nesse roteiro da fome pelo Nordeste, que voltou agora. O Rodolfo vai me matar, porque eu vou dizer se quando alguém disser isso para ele, quando alguém disser isso para ele em São Paulo. Mas o Rodolfo é um aristocrata paulistano e a classe média e a aristocracia paulistana são o círculo do coxismo, né? Então, ele já veio com aquele discurso que não mudou nada no país. Mas o filme dele era a prova de que o país tinha mudado. A gente estava andando em estradas asfaltadas, as pessoas tinham luz em casa, tinham acesso à televisão, as pessoas comiam mais. E o filme antigo dos anos 60 era sobre a fome total. Né? Então, esse tipo de discurso que a gente teve aqui no começo dessa reunião me parece até uma expressão do que virou o Brasil. Né? Porque nós estamos vivendo hoje no país, a gente conversou isso, Rosário e eu agora no almoço, né? Há um incitamento ao ódio, né? A que a coisa não dê certo, o Brasil seja um fracasso, tem que voltar a ser um fracasso, nós somos merda, esse tipo de coisa, é uma coisa horrível. E de novo a gente vê esse apelo, né? Esse apelo assim, de novo, né? Gente com faixa na rua pedindo militares, pelo amor de Deus, venham nos salvar. Me desculpem, isso está central, puta que pariu que vai salvar. Né? Deus me livre, né? Passar por uma outra ditadura no espaço da minha vida. Deus me livre, eu tive uma que foi terrível, durou 30 anos, demais, não vou aguentar. Né? Mas tirando esse tipo de coisa toda, dessa necessidade de ter que rever o filme, e eu vou dizer uma coisa. Quando tu dissesse que vai disponibilizar o link, eu disse, que bom, aí eu vou poder ver o filme como eu acho que eu quero ver, em preto e branco. Sabe? A cor me incomodou demais no filme. A cor é de uma agressividade, a cor ela é invasiva, ela é de muito mau gosto, ela é de uma vulgaridade excessiva. Isso tem a ver, talvez esteja projetando alguma coisa minha preconceituosa, não sei, mas a cor me agrediu demais dentro do filme. Eu quero ver esse filme sem cor, em preto e branco, e eu acho que vai ser outro filme, em preto e branco, e com o diálogo. Eu acho que eu vou ver uma outra
do filme. Mas o que me impressiona realmente é que esse encontro aqui, esse debate, tenha virado um reflexo da política que está ocorrendo no país. Né? E isso que tu dissesse, de que nessa mudança toda, o fato de esse Brasil, de excluídos até pouco tempo, poder sonhar. Diga o que acontece. Se você não concorda. É muito bonito. Tomara que consiga metade do seu sonho. Eu vou conseguir. Só para completar aqui, o Sérgio falou uma coisa muito bonita esses dias, assim, nessa nossa caminhada do filme, que ele falou, a gente está vendo, eu, Sérgio, Vi e eu também, né, 3 coisas importantes, né, ao longo dos últimos anos que a gente foi vivendo aí, né? A gente viu 3 coisas que pegam muito diariamente a nossa vida, né? Então a gente viu o fim de uma ditadura militar, né? Depois de algum tempo, e não sei, com relativo sucesso, mas a gente viu o fim de um ciclo de altíssima inflação, não estamos resolvidos na parte de economia, muito pelo contrário, mas assim, existia uma dinâmica no Brasil de economia muito, muito difícil, né? Muito bagunçada e tal. Então a gente viu esse fim e agora a gente está tendo o privilégio também de ver o fim da fome, né? Porque às vezes a gente fica um pouco distante do nosso sonho e tal, mas o sonho para quem tem fome, ele passa a ter uma dimensão tão mais importante, tão mais estruturante, assim, né? Então, acho que são 3 coisas importantes e esse filme acho que vem tocar um pouco nesse último tema aqui, que pelo ponto de vista das famílias, como elas se organizam hoje nessa realidade nova de não ter mais a fome, né? Teve até uma coisa assim que a gente chegou um momento, depois não desisti de filmar, uma coisa que me impressionou bem assim, é que a gente fez, sei lá, a gente totalmente perdeu a conta, mas certamente eu falei com mais de 1.000 jovens, 800, mas um número absurdamente grande. E a gente entrevistou toda a turma da Natália, sei lá, a gente fez, sei lá, 300 no Ceará, 200 na Amazônia, tudo. E uma das curiosidades que eu tinha grande assim, era saber se em todo o Brasil tem todos esses jovens falavam, eu e Fernando, a gente fez uma pergunta como, qual é o seu sonho? Os sonhos todos eram muito ambiciosos, assim, com exceção da Amazônia. Isso surpreendeu, assim, eu acho que o único lugar do Brasil em que eu acho que tem essa coisa do sonho, mas que a gente identificou, sei lá, 3 ou 4 meninos que não disseram, que todos os outros disseram. Que 100% dos meninos falaram, quero fazer uma faculdade, quero ser... Eu pensei que alguém ia falar, quero ser jogador, quero ser o Neymar. Aí teve um cara que queria conhecer Jesus Cristo, uma menina, um outro que queria conhecer Beyoncé, e sei lá, de 850 pessoas, 845 falaram que queriam fazer faculdade, queriam ser médico, queriam ser advogado. É um dado, aí a gente editou esse material e mandou para o pessoal, um dado assim, estatístico, né? 800 milhões, eles falavam, quero ser advogado. Eu pensei até em algum momento terminar o filme com essa fala de 800, editar uma colada na outra, mas como essas pesquisas a gente fez, eu e Fernando, com uma câmera amadora, assim, mudei, o som estava ruim, não deu certo. É um fato, assim, isso é concreto. Assim, há um desejo de crescimento que isso é inegável, a gente precisa. O filme que o Beck falou foi depois de 50 anos, todas as coisas do PE e há muitos anos, pelos 10 anos, não é? Tudo isso. Virou melhor direção. Foi premiado. E Roberto Santos. O original é o Drama da Silva. Só fazendo uma
acento numa informação aqui, a título de informação mesmo, o filme ele é um documentário, ele é uma proposta do Sérgio de cinema direto, então a gente não conseguiu dar ao filme uma qualidade técnica que normalmente se dá a qualquer filme, muito por essa característica. Tinha que ser um equipamento pequeno, não dava para iluminar, não dava para mexer no figurino, não dava para mexer na arte, não dava para mexer no som, era a vida como ela era. Então muitas vezes não tinha espaço, né? A Natália pode até contar um pouco como foi a filmagem dentro da casa dela, mas nada era muito produzido. Depois que a gente achou as famílias, a gente passou a viver semanas com eles ali, com a câmera que cabia naquele espaço, às vezes era uma câmera maior, outras vezes era menor, então realmente não houve em detrimento da questão técnica, a gente realmente investiu nessa intimidade que a câmera criou com as famílias. Então realmente é um filme que tem essa característica, não é a cara de ninguém aqui, a gente sabe disso, né? Mas realmente é a característica desse filme específico e que ele tem esse jeitão mesmo, né? Mas sei lá, também agora só defendendo aqui, em termos técnicos, assim, de equipamento, de som, é a melhor técnica possível para fazer esse filme. O equipamento é o melhor, o som foi gravado da melhor maneira, e a mixagem foi feita, sei lá, pelo Sasso, que fez Central do Brasil, que fez meus filmes, então não é também um filme tecnicamente. Não, é uma acabada. Bom, e também sobre a questão das filmagens, né? Logo assim no início foi um baque para mim, né? Eu não conseguia andar sem olhar para a câmera e com o tempo eu fui me acostumando, tanto que foi faz filmagem, foi sim. E com o tempo eu me acostumei com a câmera, tanto que teve coisas assim, que eu falei, que depois que eu vi que foram filmadas, eu disse, não era para você falar isso, mas eu estava tão acostumada com a câmera, eu me acostumei com a câmera, que para mim não tinha mais, não existia, mas não estava me filmando, andava normalmente, falava com as minhas amigas normalmente, tanto no caso do Red Bull, né, no caso dele, que essa parte também eu fiquei até assim, meio assim com vergonha, porque eu nunca tinha bebido Red Bull, e eu chego pra minha mãe, né, e falo pra minha mãe, o que é Red Bull? E na questão que a minha mãe disse que Red Bull é uma vitamina, né, que no caso não é uma vitamina, e é um energético. E essa questão aí acho que só foi muito interessante, porque eu perguntei, né, eles filmaram, e no caso que quando foi na festa, que eu pedi o Sérgio para comprar um Red Bull para mim, eu achei bem interessante isso aí, foi uma coisa bem interessante, mas caso não foi uma coisa que foi planejada, foi para conseguir alguma coisa em cima disso, porque também tem a questão do reparador também, do Avon, no dia da festa, que minha mãe comprou o reparador do Avon, que eu olho no espelho e diz, Avon, deixa seu cabelo liso e sedoso, macio e sedoso. Essa questão também, que caso fosse do Red Bull, poderia ir atrás também de ganhar alguma coisa por cima disso. Tem a questão da marca da Marisa, que a minha mãe coloca no vestido a marca da Marisa, que eu digo, vamos colocar a marca da Marisa aqui, mas não, acho que foi uma coisa que aconteceu naturalmente, que de início foi muito difícil me acostumar, mas que depois que eu vi que eu poderia falar o que eu quisesse, fazer o que eu quisesse, acho que todos da minha casa e todos também das outras famílias, acho que se acostumou, e foi isso. E sobre a questão dos sonhos, é como ele disse, né, se eu vou conseguir ou não, isso é questão minha, e eu acho assim, que eu terminei os estudos já, vou sim cursar uma faculdade, posso não ter dinheiro para pagar uma faculdade, mas eu vou trabalhar para isso. E eu acho que é uma questão que vai depender de mim, se eu vou conseguir ou não. E o que eu tenho em mente, com certeza eu vou conseguir, porque eu já estou batalhando, vou batalhar muito para conseguir, para mudar também. Sobre a questão do que as pessoas iam pensar, acho que a gente convive com isso, né, com críticas, com pessoas que torcem por você, que pensam positivo, e com pessoas que vão pensar diferente, que acham que você está fazendo errado, acham que você não tem capacidade, mas eu estou preparada para isso, porque do que as pessoas vão pensar ou não. Estou preparada para isso. Meu nome é Ida, sou estudante de cinema da ESA.
Uma só informação. Eu acho que eu sentei no lugar privilegiado e eu consegui ouvir 90% do filme. Nem todo mundo não ouviu o filme ontem, tá? Mas a outra é uma coisa que eu senti muita falta durante o filme, que é justamente o ponto de vista do pai do Rio Grande e da mãe da Natália. Eu gostaria de entender um pouco por que vocês escolheram o ponto de vista da Natália e da filha, ao invés dos pais. Por causa do que eu acabei de falar, assim, você não pode fazer, e a gente saiu, né, com mais de 100 horas de material, tinham 200 filmes possíveis. Por exemplo, um ponto de vista que era fabuloso, eu já estava falando com a Betânia, um filme que eu acho bacana e importante, era sobre das assistentes sociais, que são um personagem que eu achei muito bacana, mas a gente escolheu na largada, uma das coisas que a gente identificou, duas coisas ficaram muito claras, essa coisa da prevalência feminina, né, que as famílias todas eram lideradas por mulheres, e a outra coisa que me tocou mais durante esses meses que eu e o Fernando viajamos, foi essa capacidade dos jovens de sonhar. Isso, para mim, o filme não é sobre Bolsa Família, o filme é sobre jovens brasileiros que começam a sonhar. Não sei se eles vão realizar esse sonho, valia. Acho que o filme, só para falar, o filme que mais me influenciou foi um filme chamado Família Brás, do Rit Harazin, do Arthur Fontes. Eu tinha vontade de voltar nessa família daqui a 10 anos e ver o que aconteceu. O filme que ela fez e depois voltou 10 anos depois. Eu acho que é o filme que mais bem resolvido, que mostra esse período de mudanças no Brasil. Mas assim, a coisa que mais me chamou a atenção foi isso. A gente falou, não, vamos apostar, não dá para tratar de todos os personagens. Então, nas 5 famílias que a gente filmou, a do Amazonas e do Piauí também, a gente escolheu um jovem, para escolher as famílias, a gente pegou todas as famílias com um jovem, nessa época que o cara está terminando os estudos e vai sonhar em fazer uma faculdade. E todas as famílias tinham isso em comum, e a gente partiu da ideia de sempre usar como protagonista um jovem. O que, na casa da família da Natália, foi problematizado, porque a gente descobriu, eu percebi que, na verdade, o sonho de cantar era da mãe, e a mãe não tinha nem possibilidade de aventar esse sonho. Ela deixa claro, talvez em algum diálogo, como foi ouvido, mas que para ela era impossível sonhar ser cantora, e ela projeta esse desejo na filha. Por esse sonho dela. Então, no caso da Natália, é um pouco. A gente sempre procurou filmar as duas juntas, mas a ideia, na largada, era fazer um filme sobre jovens brasileiros que estão na época assim, de bater o pênalti. Assim, o cara vai ter que decidir o que ele vai fazer da vida dele. E não sei se o problema do Rio, assim, nunca foi a ideia de fazer um filme sobre o Bolsa Família. A ideia é fazer sobre jovens e sobre famílias brasileiras e entrar dentro das casas, interferir o mínimo possível e saber como que vive, como é o cotidiano, o que as pessoas comem. Pois é. Agora, eu me permito discordar dessa questão do despojamento que o pessoal não gostou, porque eu acho assim que realmente nesse universo que você retratou, não é possível, se você fosse embelezar, você traiu o ponto de partida. E eu sei que você é um assíduo frequentador do documentário, do Festival do Verdade. Eu sei que eu estou lá, eu vejo você lá todo dia. Eu sei que você tem uma cultura de documentário bem desenvolvida, você vê muito documentário, além de fazer as coisas que você faz. Então eu sei que não foi por acaso nenhuma dessas escolhas que você fez. E eu estava pensando aqui, você dedica o filme ao Eduardo Coutinho, e eu estou pensando aqui numa coisa que você está falando, o filme mostra Natália e os jovens brasileiros hoje, né, que estão sonhando, que estão com essa perspectiva de faculdade, e está estreando o filme dele, que é Últimas Conversas, que é justamente ele foi atrás de jovens que estudam na rede pública do Rio, e que são justamente dessas classes médias e que ascenderam. Eles são um retrato desse Brasil novo, está muito presente no filme do Coutinho, e eles falando por si mesmos, nesse filme estão falando, né? Eu queria que você explicasse um pouco esse teu agradecimento e que você, se você vê esse diálogo dele no teu filme, vai ter com o do Coutinho também. Para mim é uma pergunta difícil de responder, assim, mexer, porque tem uma coisa, um agradecimento
super pessoal, porque primeiro que o Coutinho foi o maior incentivador do projeto, o maior entusiasta dele, e, enfim, ele viu o filme e quando ele foi assassinado, eu estava indo na casa dele, tá? Meia hora antes de que aconteceu, eu não vou nunca saber o que ele ia assistir o corte e ia interferir, aí de tarde, quando eu soube, encontrei com o João, ele falou, além de tudo, a gente perdeu a maior aula de cinema que a gente teve. Ele falou, dava tudo para saber o que o Coutinho, de que maneira ele ia interpretar, de que maneira ele ia. E era um filme com o qual ele estava envolvido, ele ia opinar. E aí eu marquei com ele na véspera, e aconteceu a homenagem ao povo. É de longe, né, o cineasta brasileiro que mais admiro, que mais me influenciou, e era um filme para discutir com ele, e rolou essa merda, essa fatalidade. Não sei nem se eu devia falar disso, mas a dedicatória é por causa disso, e, enfim, eu sinto muito, assim, adoraria, o João falou isso, né, poxa, dava tudo para saber o que o Coutinho, de que maneira o Coutinho ia melhorar o filme, mas eu fiquei pensando até, será que ele anotou em algum lugar? Eu queria muito saber, mas foi um baque duplo, assim, eu estava indo, eu soube a notícia quando eu estava no táxi. Ô menino, acho que eu vou fechar, mas é uma coisa assim, sabe o que eu lembrei? De Terra em Transe, poeta tapando a boca do povo, né? E é uma coisa, hoje a Natália lá de eu quero falar, não tenho vergonha de falar. E olha que hoje ela soltou o verbo, né? Soltou o verbo, foi. Por isso, desculpa só te interromper rapidinho. Por isso que eu acho que, assim, especialmente pela admiração que tem, porque ouçam o que a Natália tem a falar, porque é muito bonito o que ela fala no filme. Se isso se perdeu, o que ela fala, o que a mãe fala, o que tem coisas que eu acho que ela, por isso também, de tanta tristeza que as pessoas não entenderem, teve muita coisa importante nas pequenas conversas, eu acho que ela merece ser ouvida, assim, merece ser ouvida a cantoria e o que ela tem a dizer. Mas é o que eu acho bacana na ideia, é isso, o cinema brasileiro, o documentário principalmente, ele sempre, o diretor de classe média, quis falar muito pelo povo, né? Muitas vezes, né? E todas as críticas que se fazem, né, ao Brasil hoje, olha aí a Natália falando, né? Ela é que está falando, né? Ela é que está reivindicando, né? Quem é tu para dizer que eu não canto bem, né? Mais ou menos esse tipo de coisa, né? Sabe? Parabéns, a Rosário tu é cruzada, mas tu é mesmo mais um bom sentido. No bom sentido, claro. Natália, só uma coisa, eu acho que a tua reação aqui prova o quanto o Brasil mudou. Sabe, há um tempo atrás, uma pessoa, você ouviu uma coisa dessa, fica super intimidado de responder, no mesmo nível que você respondeu, porque você é igual a ele, você sabe que você vale o mesmo que ele, você pode se defender. Eu acho maravilhoso. Isso é a prova viva que o Brasil mudou, que acabou esse azar. Tá? Olha, o Marcos foi embora? Foi, né? Uma pena, né? Uma pena, não é? Ele precisava ouvir um pouquinho também. O que é espantoso nesse discurso quer dizer, o que é isso que a gente vê as crianças comendo no filme, que o Bolsa Família permite? Macarrão com salsicha. Quer dizer, é o alimento mais barato que tem, macarrão e salsicha. Quer dizer, que as pessoas acham que é um excesso, está dando minha irmã, não estou falando nem dele, a minha irmã e meu cunhado falam, Bolsa Família é bolsa de preguiçoso. A bolsa para os presidiários, que não é para eles, é para os filhos não virarem marginais também, eles falam, tá vendo? Estão dando dinheiro agora até para os bandidos, tá? Não é, o dinheiro não vai para a penitenciária, vai para a moradia, onde uma mulher ficou com as crianças. Mas não, se dá fé do macarrão e da salsicha, não é? Eles não podem ter celular, não podem ter computador, não podem ter nada, porque eles são serviçais, eles têm que morrer pobres. E é um engano das pessoas, as pessoas não compreendem, e o filme seria hipócrita se ele negasse e escondesse isso, é que os sonhos dela são iguaizinhos os sonhos de uma menina de classe média alta e tal. Ela também quer ter o celular dela, ela também quer ser cantora, ela também quer aparecer na televisão. E o filme mostra isso claramente. Agora, não se permite, alguns acham
que só pode aparecer na TV a cantora linda, loura, do cabelo mechado e tal. Mas, Sérgio, o que eu quero é que você me dê... Posso só pegar, assim, porque eu acho que tentou ser preciso, assim, pelo menos se não ouviu o fio. Eu acho, por exemplo, essa cena do almoço com a família, que é o que a gente viu no Brasil inteiro, também não é aleatório ali, que me parece tão significativo. Eu não consigo, o meu sonho fazer um filme é assim, que qualquer pessoa que visse, mas eu estou vendo que é um sonho de merda, que não vai adiantar nada, mas como é que uma pessoa pode ver um filme onde a pessoa come macarrão com salsicha e ficar revoltado com isso, que achar que é muito? Para mim é inaceitável, assim, né? Come macarrão, salsicha e quiçu, né? Uma refeição que dá para fazer quando você ganha R$70, você vive com uma renda de R$70 por pessoa. Então, o meu sonho, né, sei lá, se conseguir, a gente acerta um outro, era que as pessoas vissem e falassem, é impossível, para mim era impossível que alguém veja uma pessoa comendo macarrão, salsicha e quiçu e achasse que esse dinheiro... Então, eu não queria fazer um filme sobre como funciona, nem se fala se foi o PP, foi Fernando Henrique, caguei para ele. Mas assim, a ideia que estava por trás, o porquê que eu fiz esse filme, deu tanto trabalho, foi duro para fazer, de pouco dinheiro, não foi fácil fazer esse filme. Mas assim, o que eu queria mostrar, eu não sei, para mim, na minha cabeça, assim, uma pessoa vendo, uma família, com o grau de dificuldade que aquela família, aquela mãe da Natália tem para sustentar 7 meninos, com um pai preso, trabalhando de empregada doméstica, tendo que se virar para fazer um macarrão com salsicha, e alguém achar que isso é muito, que é além da minha compreensão. Assim. Então é mais do que para mim um filme, e só a última coisa, só para dar uma desabafada e exorcizar o meu incômodo com o som, o cara falou, com a parceria. É assim, que eu lavei a alma essa semana, eu fui ver o Zé Celso, do Bartolomeu. E aí ele começou a gritar lá, nós somos de esquerda, nós temos que nos chutar, não sei o quê. E me deu a sensação contrária da que eu tive no Panelaço. Assim, a gente tem que estar junto, nós somos talentosos, nós somos bonitos, tem coisa bacana. E eu lavei, foi o dia que eu estou me sentindo tão oprimido. E aí respondendo o Zaninha, assim, eu acho que eu tenho que falar assim, porque tem tanta estou me incomodando tanto com tanta gente está falando coisa que está me agredindo, que eu tenho que falar, e esse filme foi um filme de urgência, assim, de todas as questões técnicas, senão a gente vai mostrar sem interferir em nada para como é que uma formiga entra numa casa e vê, e a gente tentou ser super isento, você podia manipular coisas na edição e não mostrar distorções que a gente se viu, achou que era honesto mostrar, mas enfim, é isso. Sérgio, eu só quero que você me dê o nome do menino que quer ser bombeiro, da doméstica paulista e do pai gaúcho. Lembra disso daqui a pouco, Gabriela? Deixa eu só aproveitar e dizer qual é a carreira do filme. A gente vai ver o filme quando a gente começa agora, começou a estreia, foi difícil fazer, vocês imaginam como vai ser lançar, né? Então teremos uma longa batalha pela frente, uma nova batalha pela frente. A gente começou a carreira do filme há uns 2 meses atrás, um evento que a gente fez em Fortaleza, no Dragão no Mar, foi super bacana, a Natália teve também, seguido de uma discussão com gente da área, social, que foi muito importante. Estamos aqui no Festival do Recife, do CNPE, agora a gente começa uma série de pré-estreias pelo Brasil, a gente vai mostrar o filme lá em Tauá, na cidade da Natália, a gente quer fazer uma projeção na praça pública, para convidar todo mundo que participou, fazer um evento bacana, bonito lá. Depois a gente faz em Brasília, faz em Salvador, aí fazemos São Paulo e Rio, e devemos lançar o filme no final de junho, começo de julho. Só uma coisa também importante falar, que o filme ficou pronto antes, a gente achou que não era ético para evitar a porrada, lançar antes da eleição. Ele estava pronto, sei lá, em setembro, foi mais ou menos quando ele ficou pronto, a gente achou melhor fugir do ano eleitoral, né? E a gente deixou o filme propositalmente para 2015 e a gente lança o filme no Brasil no final de junho, começo de julho, não tem a data precisa ainda, mas vamos colocar início do segundo semestre.
E temos uma expectativa importante também na carreira internacional desse filme. Acho que nos festivais de documentário, nos festivais mais comprometidos com o tema. Então a gente está começando agora também a trabalhar essa carreira internacional do filme. E, enfim, então temos um grande trabalho pela frente aí. Ótimo, muito obrigada, Sérgio, Fabiano, Natália. Deixa eu só pedir uma gentileza. Quem quer que eu envie o link do filme? A gente faz uma pandemia aqui, né? Tá bom. Então, se a CDN topar, a gente faz o 2, né? A gente pode ajudar na coisa da CDN. Obrigada a todos, até amanhã, às 10 horas, tá? Obrigado a vocês.